Bom, na semana passada nós começamos então uma introdução ao livro de Ageu, um profeta que é classificado aqui, como um profeta menor, porque é um livro pequeno. Se você for ver, Ageu é o segundo menor livro do Antigo Testamento. Ele tem 2 capítulos e nós vimos que Ageu ele traz 4 mensagens de Deus para o povo de Israel. E na semana passada, nós vimos todo o contexto histórico de onde Ageu se encaixa. Alguém já tinha estudado o livro de Ageu aqui? Já tinha? Já? Ótimo, que bom. E nós vimos todo esse contexto histórico, para nos situarmos onde ou em que época se encontrava esse livro, qual o seu contexto, Nós vimos que o povo de Israel se dividiu em 2 reinos, não foi isso? Um pouquinho antes disso, para a gente entender. O reino do norte tiveram reis que foram maus perante o Senhor, que não obedeceram ao Senhor, que não seguiram ao Senhor e foram castigados, pelo Senhor com um cativeiro. O povo assírio que dominava na época lá, creio eu, não tenho aqui, mas 722 a.C., e eles levaram o povo lá de Samaria, onde era a capital do reino do norte, espalharam esse povo junto com outros povos, e aí então os samaritanos começaram a ficar misturados, Por isso que no Novo Testamento nós vamos ver que os judeus não gostavam do povo samaritano, desde essa época aqui, em que eles foram misturados com outros povos. Mas o reino do sul também foi para o cativeiro, nós vimos isso, E eles passaram 70 anos no cativeiro. Então, depois do cativeiro, Ageu foi o primeiro profeta a falar a mensagem de Deus depois de todo esse período. Nós vimos que, assim como Deus determinou o cativeiro, Ele também tinha determinado que o povo deveria voltar e reconstruir o templo. O povo que voltou para Jerusalém, aproximadamente 50 mil judeus que voltaram ali, muitos ficaram na Babilônia, muitos ficaram lá onde porque já tinham feito suas vidas, já tinham feito comércios, já tinham propriedades ali, porque o império permitiu que eles fizessem uma comunidade. Então muitos preferiram ficar, e cerca de 50 mil judeus voltaram. E eles tiveram muitas dificuldades para cumprir o projeto da reconstrução do templo. E eu queria só nomear algumas dificuldades. Nós falamos um pouco semana passada, e a fim de começarmos então a estudarmos o livro aqui, a meditarmos nesse livro, eu quero falar um pouco dessas dificuldades. E a primeira dificuldade que eles encontraram foram a falta de recursos. As pessoas que voltaram enfrentaram um início de grande escassez de recursos. A cidade estava entupida de entulhos e o povo estava vazio de recursos. A cidade foi toda destruída quando o Império da Babilônia chegou ali para tomar aquele povo. Destruíram o templo, destruíram casas, os muros. Reiniciar a vida em um país debaixo de escombros, de ruínas, não permitia gastos supérfluos, e o povo estava acostumado a viver sem o templo na Babilônia. Então era uma dificuldade. A proposta de alianças perigosas, Logo que os judeus chegaram, os samaritanos, que talvez estavam vivendo agora ali na terra, que estavam sem ninguém, quiseram se unir a eles para reconstruir o templo. Mas essa aliança era um laço para os judeus, e eles não quiseram se unir aos samaritanos, porque eles tinham abraçado uma fé mística, uma fé sincrética, ou seja, misturada com outros povos, com outros deuses. Por isso os judeus se recusaram. E aí depois que eles se recusaram, eles tiveram uma oposição então. Os samaritanos que foram rejeitados ficaram contra aquela obra. Enviaram cartas para o rei da Pérsia, criando intrigas, até o ponto que o rei decidiu parar aquela obra. Nós temos essa oposição aí, lá em Esdras.
e a construção ficou paralisada por 15 anos. Foi aí que nós vimos que Ageu começa o seu ministério, né? E também uma dificuldade era a lembrança do antigo templo, né? Algumas pessoas que retornaram agora para Jerusalém, inclusive talvez o profeta Ageu, conheceram as glórias do primeiro templo, né? Templo, aquele que Salomão tinha feito, né? Tão suntuoso, tão bem construído. Aquele templo estava vivo na memória deles. E talvez agora o novo projeto não seria tão grandioso assim. E nós vimos que nesse contexto que Ageu começa a falar com o povo. Na verdade, Ageu diz: não sou eu que estou falando, mas assim diz o Senhor dos Exércitos. E eu queria pensar, nós vamos agora ler o capítulo 1, de 1 a 15. Nós vamos verificar o que o Senhor quer nos dizer esta manhã. Ageu capítulo 1, do verso 1 a 15. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestimos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subiu ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra para seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, eu peço que o Senhor nos ajude agora a nos concentrarmos na Tua Palavra, para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer nos falar esta manhã. Muito obrigado pela Tua Palavra, Senhor Deus, que contém verdades, princípios, mandamentos que duram para toda a vida. A Tua Palavra nunca se extingue, a Tua Palavra permanece para sempre. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nela nós confiamos e
podemos ter certeza que ela nos vivifica. Que o Senhor me ajude aqui nesta manhã a falar aquilo que o Senhor quer nos falar, que eu seja um instrumento apenas nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Depois de ler, eu acho empolgante essa história. Nós vamos ver algumas que Deus fala com o seu povo, Deus exorta o seu povo aqui. E a primeira exortação que Deus dá para esse povo é que nós não devemos parar de levar a obra de Deus adiante, e nem devemos parar de nos envolver com ela. Nós não devemos parar de levar a obra de Deus adiante, e nem devemos parar de nos envolver com a obra de Deus. Versículo de 2 a 4, e aqui eu queria verificar algumas coisas com os irmãos. Diante dessa oposição que surgiu, com os samaritanos, eles abandonaram o projeto da reconstrução no meio do caminho. Eles já haviam lançado os fundamentos do templo, a gente vê lá em Êxodo, e precisaram parar, então ficaram 15 anos aí sem fazer nada. Eles perderam as forças, eles desanimaram, estavam desencorajados para fazer aquilo que eles foram para fazer. O esqueleto do templo agora, levantaram os fundamentos, talvez alguns escombros, aquele esqueleto ali parecia um cadáver no meio ali, a mostra estava contaminando tudo. Talvez olhando para aquela situação as pessoas desanimavam, Meu Deus. Nós queremos destacar aqui alguns pontos importantes. O primeiro é como Deus se apresenta para o povo. No versículo 2: assim fala o Senhor dos Exércitos. Antes de falar ao povo, Deus se apresenta como o Senhor dos Exércitos. Esse nome demonstra que Deus tem todo o domínio, tanto das hostes celestiais quanto dos reinos do mundo. Esse nome fala do poder absoluto, e que de fato nenhuma força humana ou de qualquer outra força pode resistir ao poder de Deus e à sua soberana vontade. Não era o rei, não eram as pessoas, as oposições, nada poderia se opor à vontade do soberano Deus. Diz o Senhor dos Exércitos. A primeira coisa, como Deus se apresenta, é que Ele está acima de tudo e de todos. A W12 diz que a maior necessidade da igreja é reconhecer a grandeza e a majestade de Deus. Deus está acima de qualquer autoridade, irmãos. A palavra de Deus está acima de qualquer autoridade. E Deus demonstra isso. Vocês pararam por quê? Porque veio uma oposição, um decreto? Eu estou acima de tudo isso. Em segundo lugar, o que nós observamos aqui é que Deus demonstra o seu desgosto com a atitude do povo. Ele fala aqui: este povo diz. O povo de Judá tinha sido levado para o cativeiro por causa dos seus pecados. Eles haviam voltado do cativeiro e ainda estavam agarrados aos seus pecados. E é interessante que Deus não chama de meu povo, mas Ele chama de este povo. Aqueles judeus que tinham regressado da Babilônia tinham colocado seus interesses na frente dos interesses de Deus, desistiram de investir na casa de Deus para investir nas suas próprias casas. Nós vamos ver isso mais para frente. Deixaram de ajuntar tesouros nos céus para acumular os tesouros na terra. Nós vimos no Novo Testamento, nós ouvimos tanto isso. Deixaram de ser o prazer de Deus e agora estavam sendo motivo de desgosto para Deus. E aí nós vemos também as desculpas do povo. Não veio ainda o tempo em
porque a casa do Senhor deve ser edificada. Deus fala: este povo diz, não veio ainda o tempo. O pecado deles é que eles tinham se acomodado. Eles adiaram o projeto de Deus para priorizar os seus projetos. Abandonaram a casa de Deus para investir as coisas nas suas próprias casas. Eles não diziam que a edificação não tinha que ser feita. Eles não estavam falando isso. Mas eles diziam que, bom, ainda não chegou o tempo. Para talvez abafar aquela voz na consciência deles, né? Eu vim para isso. Mas eles diziam: não, mas ainda não chegou o tempo. Eu não estou dizendo que eu não vou reconstruir, mas não chegou o tempo ainda. Não veio o tempo, não está na hora. Nós estamos ocupados, porque essa seca está devastando tudo. Nós não temos tempo para ficar, talvez agora, né, nessa crise, reconstruindo. Nós temos que ter tempo para plantar, para colher, para ganhar dinheiro, porque olha a crise como é que está, né? Nós temos que construir nossas casas, ornamentar, enfeitar aqui, deixar bonito aqui, porque pela crise que está, não tem como fazer isso. Senão a gente vai morrer de fome. Nós vamos construir o templo, mas agora não. Olha essa pandemia que está acontecendo aqui, né? Talvez vocês podem pensar nisso. Que está arrasando tudo pelo mundo. Empresas fechando, empregos escassos. Se eu não ganhar dinheiro agora, se eu não ganhar dinheiro logo, de qualquer forma, talvez seja tarde demais. Eu preciso olhar para a minha vida. A questão é que o templo de Deus significava a centralidade da adoração. E era assim que as pessoas chegavam até Deus. O templo de Jerusalém foi construído e muitos iam em peregrinação para o templo, para conhecer o verdadeiro Deus. Todas as pessoas, milhares de pessoas vinham de todos os cantos para adorar em Jerusalém. O que foi transformado lá em Mateus, agora o contrário, que Jesus fala: ide por todo o mundo, fazer discípulos. Mas naquela época as pessoas vinham até o templo, por isso era importante. Cuidado para não cairmos no mesmo erro desse povo, irmãos. Deus quer que nós sejamos igreja. Há milhares de pessoas na nossa cidade que estão morrendo em trevas, jovens iludidos por sedução de tantas coisas mais prazerosas que têm levado jovens, que têm se perdido nas faculdades com ideologias, com seitas, com coisas que são perniciosas para a vida. Pessoas que andam errantes, buscando preencher suas vidas com prazeres momentâneos, em festas, com a bebida, com idolatria. Nós temos tanto exemplo aqui na nossa cidade de pessoas que buscam momentos de prazer momentâneos. Mas muitas vezes nós dizemos: ainda não é o tempo, não chegou a hora. Não chegou a hora da gente agir como igreja. Não podemos deixar que as dificuldades e as circunstâncias adversas da nossa vida, da nossa época que nós estamos vivendo, não podemos deixar que essas coisas travem o crescimento do reino de Deus, porque sempre vai ser difícil, sempre vão ter momentos que são difíceis. Nós sempre teremos casas para comprar, para arrumar, um mestrado para terminar, um carro novo para comprar, coisas para fazer, casamento, relacionamentos. E quando é que nós poderemos fazer então alguma coisa? Nós não podemos perder a nossa visão. Nós não podemos esfriar o nosso ardor pela obra de Deus.
Nós não podemos encolher o nosso fazer, a nossa mão, a nossa visão. Não podemos fechar os nossos olhos para tudo que está acontecendo. Não podemos reter a mão, de colocar a mão no nosso bolso para investir para aquilo que deve ser de fato prioridade das nossas vidas, a obra de Deus. A segunda coisa que nós podemos observar aqui, na exaltação de Deus, é que nós precisamos examinar as prioridades da nossa vida. Deus fala isso para o povo. É a palavra de Deus que está nos dizendo. Primeiro nós vemos a resposta de Deus às desculpas do povo de que ainda não chegou o tempo. Versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, verso 4: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Agora Deus fala para o povo. Deus responde às desculpas do povo. O povo tinha provas suficientes de que era a vontade de Deus que eles reconstruíssem o templo. Deus já havia tocado no coração do rei para deixar aquele povo ir, para libertar eles e enviar para Jerusalém. Na verdade, ele disse: pega todos os recursos que Nabucodonosor, quando invadiu lá, pegou do templo e devolve para esse povo começar a reconstrução. Deus colocou isso no coração daquele rei, do rei Ciro. Os judeus também conheciam a profecia de Isaías acerca de Ciro. Fala: ele é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Que digo também de Jerusalém: será reedificada e do templo será fundado. Isaías 44, 28. O povo sabia disso. O povo conhecia a palavra. Se uma coisa que os judeus conheciam era a palavra. Deus coloca em dúvida as prioridades do povo e denuncia a incoerência do povo. Deus está denunciando a procrastinação do povo, deixar para depois, empurrar com a barriga, em fazer os melhores investimentos nas suas próprias casas e os piores investimentos na casa de Deus. E Deus fala: quer dizer então que para fazer a minha casa falta dinheiro, falta tempo, falta disposição, mas para fazer a casa de vocês, ele fala casas apaineladas, com painéis de madeira no teto, nas casas, isso quer dizer que eram talvez construções luxuosas, com requinte. Quer dizer que para mim falta tempo, para mim falta disposição, mas para vocês está tudo ok. Eles desistiram de investir na casa de Deus, mas estavam fazendo investimentos dobrados nas suas próprias casas, com casas de requinte, de luxo, para aquela época. Que valor eles estavam dando para as prioridades de Deus, se deixavam o templo em ruínas? O conflito entre despesas com luxo em casa e o sustento do trabalho do Senhor parece que persiste até hoje. Primeiro a minha vida, mais tarde Deus. Primeiro cuidarei dos meus negócios, se houver tempo, mais tarde cuidarei dos negócios de Deus. Eu primeiro, Deus depois. O templo simbolizava a presença de Deus. Novamente, a centralidade da adoração. Eles tinham acabado de sair do cativeiro, devido ao castigo que veio para eles, porque eles abandonaram o Senhor. Será que realmente não era tempo de construir o templo do Senhor? Sim, era tempo, sim. Eles precisavam entender que a prioridade era o Senhor, aquilo que Deus tinha dito para eles fazerem.
Eles tinham que dar o primeiro lugar ao Senhor. Era isso que o primeiro mandamento dizia, ou diz: não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. As desculpas de tempo, dinheiro, eram desculpas falsas que o povo estava colocando em si mesmo. Na verdade, o problema deles era espiritual, porque não estavam obedecendo o primeiro mandamento. Era falta de amor a Deus, de gratidão, de reconhecimento por tudo que Deus tinha feito por eles. Na verdade, é constante as lembranças no Antigo Testamento sobre o que Deus tinha feito por eles. Lembra do Senhor que te tirou do Egito, do tempo de escravidão, de como Deus te abençoou. E Deus disse: se vocês me seguirem, se vocês me adorarem, se vocês se dedicarem a mim e não a outros deuses, vocês terão bênçãos, vocês terão terra próspera, serão frutíferos. Mas se vocês me desobedecerem, vocês terão desgraça sobre o meio de vocês. Interessante que em uma conversa de família, um tio da minha esposa uma vez estava falando exatamente sobre isso, né? E talvez eu e você sejamos assim também. Quando nós lemos esses relatos, essas narrativas no Antigo Testamento de tudo que Deus fez por aquele povo, eles viram os milagres de Deus, a mão poderosa de Deus sobre os inimigos, defendendo aquele povo que era pequeno, um povo que não tinha um armamento bélico forte. E Deus não queria que eles tivessem mesmo. Deus queria que eles fossem os menores. Deus não queria que eles tivessem espadas, lâminas fortes como os outros povos. Porque Ele fala: vocês precisam confiar em mim. Eu que vou livrar vocês. Mas o povo confiava em Deus, irmãos. Confiava em Deus. E nessa conversa, o tio da minha esposa estava indignado. Meu Deus, Deus fez tudo por aquele povo. Deus livrou eles. E olha como eles trataram Deus. Você vergonha, sei lá, uma coisa que ele falava lá. Não pode isso. Talvez eu e você pensamos assim também. Quando a gente lê as coisas que esse povo, que Deus fez pelo povo e o que eles fizeram com Deus, talvez a gente fique indignado. Mas será que nós não fazemos a mesma coisa até hoje? Talvez quando a gente olhe uma outra situação, que nem Davi, quando pecou e o profeta Natan foi ter com ele ali, Davi ficou indignado: quem é este? Eles precisam morrer. O profeta Natan falou: é você. Você fez isso. Irmãos, a obra de Deus precisa ter prioridade em nossas vidas, porque foi através do Evangelho que nós chegamos ao conhecimento de Deus. Nós fomos perdoados, nós recebemos o dom da vida eterna. O Evangelho tem sido uma prioridade na minha e na sua vida. Será que é justo nós investirmos a nossa vida em carros, casas, viagens, lazer, nossos prazeres e deixarmos a obra de Deus em segundo lugar? E aqui eu não estou dizendo que essas coisas são erradas e não são boas. Sim, são boas. Será que nós temos nos envolvido com a obra do Senhor, investindo na obra do Senhor, com os recursos que Deus nos dá, financeiros, com a nossa vida, da mesma maneira? Será que nós temos feito isso da mesma maneira que nós temos sido abençoados por Deus? Será que nós temos investido da mesma maneira que Deus tem nos abençoado? Eu quero correr aqui, que o nosso tempo já está. Uma outra coisa que Deus mostra a insensatez do povo.
Deus fala: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Olhem para o que vocês estão fazendo. Nós falamos na semana passada a expressão: atentem para os seus corações, para os seus caminhos. Observem como vocês têm agido. E Deus fala que os investimentos errados produzem resultados insatisfatórios. Versículo 6: tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestidos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, parece que recebe para colocar no bolso furado. Vocês semeiam, mas não colhem nada. Vocês comem, mas continuam com fome. Vocês se vestem, mas continuam com frio. Vocês recebem salário, mas parece que está colocando no bolso furado. Não sei se você se sente assim, mas parece que é a nossa situação. Talvez você saiba o que é isso da questão do salário, né? Parece que chega e vai da mesma maneira, com a velocidade que chega, sai. Interessante isso. E ele coloca essas situações aqui sobre investimento, todas elas com resultados insatisfatórios. O que semeia colhe pouco, o que come não se farta, o que bebe não se sacia, o que veste não se aquece, o que recebe perde o salário pelo caminho. Sempre que nós deixamos as prioridades de Deus, criamos desculpas para isso, para investir nos nossos projetos, nós corremos estes riscos. O que Deus estava querendo falar? Que eles trabalham, e tem tão pouco, e o que eles têm não satisfaz. Aquele tempo de seca, aquela escassez, talvez a inflação, as coisas caras demais, porque eles não deram primeiro lugar ao reino de Deus. Por isso, as outras coisas não foram acrescentadas. Não é isso que diz o Sermão do Monte? Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos sereis acrescentadas. É exatamente isso que o capítulo 1 de Ageu nos fala, exatamente o que o Sermão do Monte nos fala. E talvez há duas implicações aqui. O que recebe, que vem, parece que recebe com o bolso furado, até chegar em casa e acabou tudo. Ganha bem, mas aquele mês o carro quebra, o filho fica doente, ou o plano de saúde que tem não cobre certo tipo de coisa, então tem que gastar e o dinheiro vai embora rápido. Ou talvez aquele que ganha bem, que tem as coisas, mas não consegue desfrutar das coisas. Talvez, um exemplo, tenha a casa na praia, ou qualquer uma casa de campo, mas não consegue desfrutar, porque sempre que ele está lá, tem um problema na empresa, a cabeça dele fica perturbada com isso, briga com o filho, com a esposa, e nunca consegue desfrutar daquilo que tem. Ageu fala: olhem para trás, olhem para o que vocês fizeram, considerem o coração de vocês, considerem os caminhos de vocês. Deus fala: exatamente porque vocês não deram prioridade a mim. A questão aqui não é, nós não estamos falando sobre barganha. Não estou dizendo para a gente barganhar com Deus, então eu vou fazer isso para que eu possa ganhar aquilo. Não estou falando disso. Nós não precisamos dar dinheiro na igreja, nossos dízimos, nossas ofertas, para que então Deus possa nos abençoar, que nós possamos conseguir as coisas. Isso é teologia da prosperidade. Eu não estou falando disso. Não estou falando sobre isso. O que eu estou falando aqui é que a nossa oferta, o nosso dízimo, o nosso envolvimento com a obra do Senhor deve vir de um coração grato. Nós mostramos gratidão ao nosso Deus
investindo na sua obra e na expansão do reino de Deus. Vem de um coração grato. O Evangelho que um dia alcançou você, Jesus Cristo que um dia tocou o seu coração, deve te impulsionar a glorificar a Deus com o investimento da sua vida para a obra e expansão do Evangelho. Esse Evangelho que te alcançou deve te impulsionar a viver a sua vida para espalhar esse Evangelho. A regra geral que a Bíblia nos ensina é que Deus nos abençoa e nos dá alegria para desfrutar das coisas, mesmo que as nossas coisas sejam poucas, quando de fato nós damos o primeiro lugar a Ele. As Escrituras falam que Deus ama quem dá com alegria. E sim, Deus abençoa quem tem esse correto entendimento de investir, de doar, de dar com alegria e gratidão no coração. Deus abençoa sim. O quarto e último. O nosso maior objetivo na vida é glorificar a Deus. Versículo 8. O verso 7 fala de novo, Considerai o vosso passado. O 9, do 9 ao 11, fala exatamente sobre exatamente isso. Esperastes muito, eis que veio esse pouco. Mas o 8 fala: subiu ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Que casa deles? Não, do Senhor. Edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. O povo estava usando as madeiras nobres para embelezar com requinte e luxo as casas deles, e ao mesmo tempo eles estavam abandonando a casa de Deus. E Deus ordena para o povo subir ao monte e trazer madeira para edificar a sua casa, porque Deus se agrada da sua casa. Deus tomou a decisão de habitar no meio do seu povo. O Êxodo 25:8. Quando o templo de Salomão foi consagrado, Deus disse que escolheu este lugar para habitar. Deus tem prazer em habitar no meio do povo. Quando o povo de Deus vem à casa de Deus para adorá-lo, Deus é glorificado. Este templo era apenas um tipo do verdadeiro templo de onde Deus habita, que é a igreja. Hoje nós somos a habitação de Deus. Nós, o povo remido pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro, somos o verdadeiro santuário do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Quando nós investimos na obra de Deus, isso agrada e glorifica a Deus. E Deus gosta das primícias, de ser o primeiro lugar. Esperaste, versículo 9, esperastes o muito, e eis que veio esse pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Irmãos, Deus não precisa de nada. Ageu capítulo 2, versículo 8, nós vamos ver no outro domingo, fala que Ele é o dono da prata e do ouro. Na verdade, não faltava dinheiro para esse povo, porque Ele fala: eu sou o dono da prata e do ouro, a mim pertence todas as coisas. Se não for da minha vontade, nada do que acontece aconteceria, porque eu sou o Senhor soberano. Então, na verdade, não falta dinheiro para investir na obra do Senhor, porque a Ele pertence. O que falta é a prioridade de Deus nos nossos corações. Deus não precisa de nada, Ele não quer o dinheiro, o que Ele quer é a fidelidade do seu povo. Deus quer a fidelidade do seu povo. Nós podemos fazer obras grandiosas para o Senhor,
aqui nessa cidade. Deus não quer o nosso dinheiro. Deus quer a nossa fidelidade, nosso entendimento verdadeiro do porquê nós precisamos investir, do porquê nós entregamos nossos dízimos e nossas ofertas aqui todo domingo. É Ele que te dá, é Ele que te abençoa. Ele só quer fidelidade. Com isso, Deus está nos ensinando: o alvo de vocês é sempre a minha glória, deve ser o meu reino, os meus assuntos, a razão por que vocês ainda estão aqui, porque eu abençoo vocês com saúde, com bens, com prosperidade, talvez, com talentos. Não é para que vocês gastem com vocês prioritariamente, isso vai ter o seu momento, o seu tempo, mas eu quero ter o primeiro lugar na vida de vocês. É por isso que vocês têm que ter. É por isso que vocês ainda estão aqui nessa terra, que eu dou vida para vocês, que eu abençoo vocês. Agradar a Deus deve ser o alvo prioritário na vida de cada um de nós. 1 Coríntios 10:31 fala: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A glória de Deus. E aqui no restante do versículo, do 12 ao 15, nós temos os efeitos da exortação de Deus. O povo temeu a Deus. 23 dias se passaram. Quando Ageu começou aqui no versículo 1, 23 dias se passaram para o povo começar a retomar os trabalhos. O povo obedeceu a voz de Deus. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, quais o Senhor seu Deus tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Esse temor é um amor, um respeito, uma devoção, uma adoração, e só acontece isso quando de fato nós sabemos quem é Deus e quem nós somos. Esse temor só acontece nas nossas vidas quando nós reconhecemos quem de fato é Deus e quem somos nós. Em versículo 13, Deus falou: então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Deus está conosco. Deus está em nosso meio. E Ele nos abençoa para que nós possamos dar a prioridade a Ele. E no verso 14 e 15, Deus despertou o espírito de Zorobabel, de Josué e de todo o povo, para que Deus é quem desperta o nosso espírito para a nossa obra. Por isso eu queria finalizar agora. Você pergunta qual é a razão da existência de você aqui nesse mundo? Você já se perguntou nisso? O alvo da sua vida vai se encontrar aqui em Ageu, vai se encontrar lá em Mateus 6:33, vai se encontrar em 1 Coríntios 10:31, na verdade em toda a Bíblia. Que o nosso alvo é glorificar a Deus e desfrutar desse Deus Todo-Poderoso. Qual é o maior motivo da sua vida? É casar? É comprar alguma coisa? É fazer um curso, talvez um mestrado, uma graduação, uma faculdade, conseguir uma namorada, não sei. Essas coisas não são erradas. Na verdade, essas coisas são muito boas. Mas elas são secundárias, porque em primeiro lugar deve vir Deus nas nossas vidas. Na verdade, nós podemos estar atuantes na obra do Senhor onde nós estivermos, seja qual profissão nós estivermos fazendo.
Seja nas fábricas, seja no hospital, seja na escola, na faculdade, em casa, na vizinhança, podemos ser atuantes na obra do Senhor. Quais são as desculpas que você tem dado para ser apenas um espectador e não se envolver na obra de Deus? Vamos pensar nisso. Quais as desculpas nós temos dado para ser apenas um ouvinte, para estar sempre só vendo e não atuando na obra do Senhor? Mas eu ainda sou muito jovem, talvez ainda não seja o tempo. Eu vou primeiro casar, talvez eu vou fazer minha faculdade, talvez eu vou conseguir um bom emprego, eu preciso conseguir me estabilizar então depois dessa faculdade. E assim então, talvez eu consiga um tempo então de fazer alguma coisa. Nós sabemos que as desculpas, nós quisemos arranjar desculpas, assim como o povo estava fazendo, elas nunca vão acabar. Então, que nós possamos assumir um compromisso com o Senhor, de confiar que a Ele pertence todas as coisas, que Ele é o dono de todas as coisas. Ele fala: eu sou o dono da prata e do ouro, diz o Senhor dos Exércitos, que Ele é o único digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa honra e a glória que nós damos a Ele. Dedique sua vida a Ele. Dedique todas as áreas da sua vida a Ele. O seu emprego, o seu casamento, os seus planos. Ele está interessado em tudo isso, mas Ele quer que você o coloque em primeiro lugar na sua vida. Amém? Vamos orar, irmãos. Deus, obrigado pela Tua palavra, que toca em nossos corações. Obrigado, Senhor Deus, por essa mensagem que o Senhor nos deu aqui no livro do profeta Ageu, um livro tão pequeno, mas tão impactante nas nossas vidas. Que o Senhor mova esta igreja, assim como o Senhor fez aqui, que despertou o espírito de Zorobabel, de Josué, de todo o povo, e eles se puseram de novo ao trabalho que tinham deixado. Que o Senhor desperte os nossos corações aqui na Igreja Batista em Itapera, para estarmos atuantes na Tua obra. Que nós entendamos quem o Senhor é em nossas vidas e quem nós somos, Teus servos, Teus filhos amados, que precisamos glorificar o Senhor em prioridade das nossas vidas. Que o Senhor nos livre de estar gastando toda a nossa vida com coisas daqui desta terra que não vamos levar para lugar nenhum, mas que nós possamos dedicar a nossa vida ao Senhor, a Te servir, a evangelizar, a espalhar o Teu reino, a falar do Teu amor, da Tua mensagem, a discipular pessoas, a levar pessoas a caminharem para mais perto do Senhor. Que a nossa mente se abra para tantas coisas que nós podemos fazer para o Teu reino e para a Tua glória. No nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor. Nós louvamos ao Senhor por tudo isso. Que a Tua graça, a Tua misericórdia sejam com todos nós durante toda essa semana, em nome de Jesus. Amém.